Agora eu convido o Dr. Marcos Regis para falar para a gente sobre o olhar da GIZ, né, sobre esse assunto. Boa tarde, Juliana, Lidiane, Alan, nossos colegas e a vocês. Eu lembro que há alguns anos, quando eu comecei a conversar com o Gustavo, com a Sanepar, nossa parceira forte, eu falei assim, olha, me convida sempre para ir a Curitiba que eu vou. E os convites chegam, né? E esse é mais um deles, eu espero que não seja o último. Mas muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui também. E eu vou pedir licença para levantar, que as pessoas pequenininhas não estão acostumadas a falar sentadas, porque geralmente não veem a gente. Bom, eu quero mais conversar um pouco com vocês sobre uma experiência interessante que a gente teve com esse projeto de um nome estranho, NOPA, né? Que quer dizer Novas Parcerias. E eu já quero começar pedindo licença para uma pequena subversão. A nossa ideia com o NOPA era mais do que promover uma transferência de conhecimento entre a academia e as empresas, sejam elas públicas ou privadas, ou até mesmo o governo. A gente é um pouco ambicioso, né? A gente queria um pouco além, a gente queria que esse conhecimento fosse construído conjuntamente, né? E vamos lá, essa não é exatamente uma ideia nova, né? Promover o diálogo entre empresa, governo e academia é uma ideia bastante antiga e que tem sido alcançada com maior ou menor sucesso de várias maneiras, né? O que a gente queria era colocar mais uma pedrinha nesse monte e tentar, de alguma forma, oferecer uma nova plataforma, né? Uma nova maneira como isso... acho que é com isso aqui que eu passo os slides, né? Ótimo. Mas vamos falar um pouco dessa plataforma, mas antes vamos falar um pouco do que é a GIZ, né? Assim, não, é a GIZ, a GIS, são os alemães... Mas esse cara não tem muita cara de alemão. O que ele está fazendo aí, né? Eu até coloco uma bandeirinha aqui, que é para ver se eu fico um pouco mais alemão, mas eu confesso que eu sei, eu não convenço muito. A GIZ é uma empresa pública alemã que se encarrega da execução da cooperação principalmente, mas não exclusivamente técnica, da Alemanha em todo o mundo. Então a gente está aí em mais de 130 países no mundo, mas dentre esses 130 países, a gente tem uma meia dúzia com quem a gente tem mais do que cooperação, com quem a gente tem o que chamamos de uma parceria estratégica. O Brasil é um desses países, por uma série de razões. Mas a principal delas é que nós acreditamos que nas áreas em que atuamos, que são basicamente eficiência energética, energias renováveis e também a proteção e o uso sustentável das florestas tropicais, nós acreditamos que o que é feito no Brasil tem um impacto enorme, não só para a nossa região da América Latina, como também para o mundo. Então, a gente está junto, a gente é parceiro, né? E dentro disso, eu não vou ser assim muito linear com meus slides, porque... e dentro dessa parceria estratégica, né, tá aí as nossas bandeirinhas juntas, né, a gente tinha, assim, vamos falar assim, de duas grandes linhas, né? Uma linha em que a gente trabalhava com a cooperação técnica, né, que é aquela cooperação que quer ver resultados lá no campo, é uma coisa bem concreta. E a GIZ já vem, mesmo antes de se chamar GIZ, quando se chamava GTZ, já vem trabalhando com o Brasil nisso há 5 décadas, quase 6 décadas. Paralelamente a isso, a gente já tinha também uma cooperação científica com o Brasil, que também vinha logrando bons resultados ao longo de décadas. E a gente parou e pensou, não, peraí, por que não botar uma coisa para conversar com a outra? Por que a gente não pode bater uma boa bola entre cooperação científica e cooperação técnica? Por que a gente não pode fazer uma nova parceria entre as duas coisas? Essa foi a ideia que surgiu lá em 2000 peraí, vou fazer uma conta aqui. 2009, 2008 começou a ideia. Como a gente vai fazer isso? Bom, cooperação
quer dizer parceiros, né? Então, a gente se ancorou com a CAPES, do lado brasileiro, através do nosso parceiro mais político no Ministério das Relações Exteriores, a divisão de Ciência e Tecnologia, e do nosso lado alemão, né, além da GIZ, o DAAD, que muitos de vocês devem conhecer, mas que seria uma espécie de CAPES/CNPq alemão, né? Qual era a ideia? A ideia era financiar projetos de pesquisa bilaterais que tivessem um grande potencial de aplicação prática. E a gente faz isso promovendo o diálogo entre academia, governo e empresas. Como a gente faz isso um pouco mais detalhadamente? Oferecendo uma plataforma. O NOPA foi um projeto que correu por 8 anos, de 2010 até junho desse ano, né? E que, como projeto piloto, teve uma escala pequena, mas que teve alguns resultados interessantes, né? Nós tivemos, no total, 3 editais para pesquisa, né? Um em 2010, outro em 2013 e outro em 2015. A cooperação alemã no Brasil trabalha basicamente na área de energia e florestas. Então, tivemos aqui energia e florestas em 2010, energia em florestas em 2013, em 2015 tivemos um só para energia, e nós tivemos ainda um mini edital no final do NOPA para aplicação dos resultados de alguns dos nossos projetos de pesquisa, né? A gente também está conectado com os ODS, de que o Alan acabou de falar, e a gente trabalha com essa agenda comum também, né? Mas isso é um pouco de informação comercial do NOPA, né? Mas como que a gente fez isso? O que era essa plataforma e essa ideia de que o conhecimento passasse a ser construído conjuntamente e que não houvesse uma simples transferência do conhecimento científico uma vez que ele fosse produzido? A gente tem mais alguns números aqui, mas a gente gosta de usar esses números para impressionar, né? Mais de 20 projetos de pesquisa, foram mais ou menos 6 milhões de euros, com mais de 60 universidades e centros de pesquisa nos 2 países, e mais ou menos o mesmo número de parceiros nos setores público e privado. Foram 9 anos, né? Vamos pensar nisso aqui. A nossa primeira pergunta era: fazer pesquisa para quê? Se a gente quer uma aplicação prática, onde estão essas necessidades? Então, antes de pensar em fazer um edital, nós reunimos um grupo assessor temático, que nada mais era do que eu vou me arriscar um pouco, um comitê de notáveis, né? Nada mais era que um comitê de notáveis dentro daquelas áreas, por exemplo, saneamento, representantes da academia, das empresas e da parte política do governo, da política pública, que conheciam as demandas concretas que existiam na sociedade para pesquisa. Então, uma pergunta para essas pessoas era: onde que há necessidade para pesquisa? 10 minutos. Como que a gente consegue direcionar o nosso edital para necessidades concretas? Essa era a primeira pergunta. E a segunda pergunta que a gente fazia a esse grupo, do qual o Gustavo foi parte, né, era: que critérios a gente usa, então, para selecionar projetos de pesquisa dentro do edital que tenham o maior potencial de alcançar resultados que atendam a essas demandas, né? Depois disso, a gente fazia um edital. Tínhamos um grande evento de matchmaking antes que fosse feita a seleção, em que era uma coisa bem parecida com isso, né? Com visitas técnicas. Nós chamávamos as pessoas que poderiam trabalhar em parceria para os projetos de pesquisa, que eram sempre ancorados em uma universidade brasileira que trabalhava em parceria com uma universidade alemã. Mas ao redor dessas 2 universidades, a gente incentivava uma constelação de parceiros que poderiam vir do setor público ou privado, né? A Sanepar foi um parceiro, um ótimo parceiro, por sinal, em um dos nossos projetos. Isso tudo acontecia no matchmaking. A seleção era
vamos lá, a gente tinha todos esses critérios que foram discutidos com esse comitê de notáveis, e a seleção era mais um processo formal de escolha dos projetos, né? Até aí a gente não tem nada de muito novo. Mas a gente tinha, então, uma reunião de kick-off com os nossos projetos já escolhidos. Aqui a gente introduzia alguns elementos novos. O primeiro elemento é que, para cada projeto, a gente introduzia a figura de um ponto focal, que era aquela pessoa que tinha trânsito entre os dois mundos, aquela pessoa que conseguia dialogar tanto com a academia, quanto com a empresa, quanto os parceiros da prática, como gostaríamos de falar, né? Essa pessoa ia fazer a interface entre esses dois mundos durante toda a execução do projeto. A gente partiu de um princípio que, embora os interesses possam convergir entre a academia e o parceiro da prática, muitas vezes são dois mundos que falam línguas diferentes. E é necessário que haja, sim, uma certa moderação, uma certa intermediação aí. Okay? Esse foi um dos elementos que nós introduzimos. O segundo elemento era um elemento de indicadores da prática para monitoramento e avaliação dos projetos, né? Não só indicadores acadêmicos, com os quais a academia está muito bem acostumada, né? E não só indicadores puramente de lucro ou de performance, como as empresas estão acumuladas, mas eram indicadores construídos conjuntamente, e aí eu me remeto lá ao começo, mais do que uma transferência, a gente fala de uma construção conjunta durante todo o processo, indicadores construídos conjuntamente entre os parceiros, que vão te possibilitar avaliar ao longo do caminho se o potencial dos resultados a que você pode chegar é mais ou menos alto. Eu sempre falo de potencial porque a gente tem que entender uma coisa também da ciência. A ciência tem mais a ver com a pergunta que com a resposta, né? Então não se trata simplesmente de me constrói uma cafeteira que conecta à internet, né? A gente fala sempre do potencial. A gente sabe que os caminhos da ciência, como os da vida, costumam ser tortuosos às vezes. Mas se você constrói algumas balizas intermediárias, você pode manter a sua pesquisa científica num rumo geral de resultados que podem ser aplicáveis, né? Tudo esse era um processo que corria, como eu falei, a gente era um piloto, então os projetos de pesquisa eram relativamente curtos, com 2 ou 3 anos, né? E o processo corria durante todo esse tempo. No final, nós tínhamos... Para quem já me conhece, as piadas são velhas, mas são as que eu tenho. A gente era mais ou menos como loja de shopping, a gente chamava as coisas em inglês porque, né, ficavam mais bonitos. Research into Use Workshops, né? Ou as oficinas de pesquisa em uso. Ao final, quando esses projetos tinham alguns resultados, e a gente sabe que em 2 ou 3 anos de ciência você não vai ter uma coisa final, às vezes em 30 anos você não tem uma coisa final, mas você já tem algo com alguma substância, né? A gente tinha uma reunião com parceiros, aí a gente está falando de um círculo mais amplo, que poderiam aplicar aqueles resultados, né? Em que a gente ia não apenas transferir aqueles resultados, mas discutir que novos desenvolvimentos seriam necessários em cima daqueles resultados para que eles fossem aplicados, né? E discutir também estratégias de sustentabilidade daqueles resultados. Terminou o projeto, terminou a pesquisa, ótimo, publica-se o paper, faz-se um coquetel e tchau. Não. O que precisa ser feito daqui em diante? Sustentabilidade financeira também. Que novos caminhos para financiamento para esses novos trabalhos existem? Tudo isso a gente fazia também no final dos projetos de pesquisa com esses Research into Use. Nós tivemos há 2 anos, em junho, na Sanepar, com o nosso projeto aqui no Paraná, né? E nós tivemos no final mais algumas atividades para aplicação dos resultados, que foram oficinas de capacitação, enfim, coisas que iriam aumentar
o poder de ganho de escala desses projetos. É uma visão muito rápida, né? Mas a mensagem que eu queria dar para vocês é que nós conseguimos errar e aprender ao longo desses 8 anos de NOPA, mas principalmente nós conseguimos oferecer uma metodologia, uma plataforma que nós acreditamos que sim, aumentou em muito o diálogo entre a academia e os parceiros da prática, e principalmente a aplicação de alguns resultados concretos dos projetos de pesquisa. Exemplos bem concretos disso na área de saneamento, o Gustavo vai poder dar para vocês, porque eu acho que ele não vai ter uma plaquinha de 5 minutos. Mas nós tivemos um projeto com a Sanepar como parceira que rendeu ótimos frutos e que continua. Quando a gente fala de sustentabilidade, né, continua. Essa metodologia é adaptável, né, no seu todo ou em parte, né? Nós temos tudo isso muito bem, eu quero acreditar que muito bem documentado em algumas publicações que estão disponíveis no nosso site, né? O projeto acabou no dia 30 de junho, mas a cooperação alemã continua aí. Eu continuo aí também. Se quiserem mais informações, se tiverem qualquer pergunta, e se quiserem também me convidar via Curitiba novamente, né? Não custa dizer, eu sempre venho. Podem escrever para mim que eu respondo. Tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigada, Marcos. Eu acredito muito no que você falou, né? É muito mais que transferência de tecnologia. Primeiro que esse tipo de interação não é mesmo linear, né? Então, a gente tem vários desafios em fazer essa interação, de criar os indicadores de sucesso, né? Fazer a mediação do que é a competência da universidade, a competência da indústria, para a gente conseguir, então, chegar nesses resultados. Isso é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Estou vendo ali que vocês estruturam cada fase, muito interessante o modelo. Depois quero conhecer, quase sempre funciona, bom saber. Mas realmente não é um trivial. E aí, só falando de um termo, né? Pegando o termo-chave de cada palestra, é aliança estratégica, né? Inclusive, o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, ele traz isso no início do texto normativo, que é mais do que a transferência, né, colaborações pontuais, mas como a gente organiza arranjos institucionais entre esses dois entes, academia e setor empresarial, de forma estratégica, e cria ambientes que potencialize, e aí sim, a geração de tecnologia, transferências de tecnologia vão acontecer de uma maneira natural, né, em um ambiente que acomode esse esforço.